E aí galera, como é que vocês estão? A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, que todos estejam lendo a Bíblia. E agora vamos para o nosso devocional então? Livro de Jó. Vamos começar aqui no capítulo 19, lembrando que isso aqui é só uma devocional. E nós vamos compartilhar algumas verdades que estão aqui, algumas delas, porque são muitas. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu já estou no meu limite aqui com esses amigos do Jó. Já estou. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 19 a resposta de Jó a Bildade, né? Bildade é o famoso papagaio de pirata, né? Fica só repetindo as mesmas coisas. E aqui no capítulo 19 a gente percebe que Jó, no seu discurso, ele acusa seus amigos de o caluniarem, de perseguirem ele, de o afligirem ainda mais, mesmo com todo o sofrimento que ele já estava passando por causa das dores, por causa do seu corpo todo com chagas. Esses amigos ainda caluniavam e ficavam massacrando ele, ficava como aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Estavam tentando acabar com a estrutura de Jó, né? Mas Jó ele continua testando a sua inocência, ele continua expressando a sua convicção. E a gente percebe aqui, ó, vou chamar a atenção de vocês aqui no capítulo 5, ele fala que eles estão usando a humilhação dele como prova de um possível pecado, que é aquela doutrina maluca, né? Que a pessoa, se ela está sofrendo é porque ela pecou, e se ela tá vivendo uma bem-aventurança é porque ela é abençoada, né? Então não tem pecado. É uma teoria muito louca, uma doutrina muito louca, inclusive hoje, ainda às vezes nós conseguimos ver coisas semelhantes a essa, né? E Jó, ele chama atenção que não havia motivo para os amigos estarem irados com ele, porque se ele tivesse pecado realmente, o pecado era problema dele. O pecado não estava atingindo os amigos, estava atingindo ele. Se caso ele tivesse pecado, o problema era dele, não era motivo dos amigos se irar com ele e comecei a querer bater de pau em cima dele como estavam fazendo. Isso aqui foi uma baita de uma sacanagem que fizeram com ele, né? Mas enfim, então você vê aqui que Jó, ele fala, poxa, por que vocês estão irados comigo, né? Vocês usam minha humilhação como prova do pecado. E lá no verso 13 até o verso 19, você percebe que todos abandonaram Jó. Então ele estava privado de qualquer afeto, de qualquer apoio, porque ele estava igual uma poça d'água, todo mundo estava desviando dele, todo mundo estava saindo, ou seja, as pessoas estavam julgando Jó pela aparência dele, pelo que ele estava aparentando. Então você vê que essa doutrina, né, ela era uma doutrina que estava valendo naquela época. É uma doutrina da retribuição, uma doutrina da semeadura meia maluca que eles estavam colocando aqui. Então era uma coisa que vigorava na época. Então você vê que ele fala que, olha, aqui, até o servo, ele precisava se humilhar para o servo obedecer à ordem dele. E aqui uma coisa me chamou uma atenção, que ele fala, meu hálito enoja a minha esposa e sou rejeitado pela própria família. As crianças me desprezam. Olha que coisa terrível. Meu Deus, quanto sofrimento esse homem teve, viu? Lá no verso 25, ainda do capítulo 19, nós vimos que a resposta para a dúvida e a resposta para o desespero é o quê? É a esperança. Por isso que ele diz aqui, o meu Redentor vive. Né? O meu Redentor vive. Então quer dizer, o Redentor dele é Deus. Deus é o amigo que nunca nos abandona. Deus é aquele amigo que jamais nos tira a esperança, seja na vida ou seja na morte. Muito embora toda a maldade dos amigos de Jó, ele não perdeu a confiança em Deus. Isso aqui é um grande exemplo para o momento que nós estamos vivendo agora. Muitas pessoas estão sofrendo de várias maneiras com a perda de seus empregos, com muitas vezes com o fechamento de suas empresas, outros com enfermidades, ou coronavírus ou não coronavírus, sei lá. Muitas pessoas, o fato é que muitas pessoas estão sofrendo hoje e às vezes essas pessoas podem ser julgadas. As pessoas podem até perguntar onde é que está o seu Deus nesse momento. Eu já não vi isso de alguém, mas quase semelhante a isso. Tipo assim, ué, mas você não é cristão, você não crê em Deus, você está sofrendo tanto, por quê? Onde é que está o seu Deus? As pessoas ainda têm essa doutrina que ela não foi exterminada da face da terra, ela continua ainda, infelizmente, e as pessoas julgam que porque nós sofremos, né, nós estamos no pecado e Deus está distante de nós. Nada disso. Há sim sofrimentos por conta do pecado, mas há muito sofrimento que nós cristãos temos que passar para que nós sejamos lapidados por Deus, purificados como o ouro é purificado no fogo. Nós também somos purificados muitas vezes pelo sofrimento,
para que você possa crescer na fé e usar esse sofrimento amanhã para abençoar outra pessoa ou uma pessoa que está longe de Jesus. A verdade é que nós podemos até sofrer, mas o nosso Redentor vive. Ele vive dentro de nós e a nossa esperança não é da bem-aventurança agora, neste momento, se bem que Deus pode nos dar, mas a nossa esperança é da vida eterna, da presença de Deus. Por isso que Pedro fala que todo e qualquer sofrimento que você passa nesse momento não se compara à glória que nos espera no futuro. Amém? Então, Jó aqui ele não tinha conhecimento destas coisas, mas é como se tivesse, porque ele continuava crendo em Deus. E aí no capítulo 20, nós vimos aqui que a resposta de Zofar, que é outro desmiolado, acéfalo na minha concepção, o discurso dele ele descreve o castigo terrível aqui dos perversos. E nós percebemos que na verdade aqui os amigos de Jó, eles não estão preocupados mais com o papel de consolador, eles querem ganhar o debate com Jó. Eles querem provar a todo custo que Jó era pecador. Eles queriam arrancar a verdade. É como se fosse, sabe, um tribunal da Inquisição, ou um tribunal de tortura. Bota o cara ali, amarra uma luz na cara dele e começa a botar negócio na unha para o cara sofrer ainda mais, para confessar uma coisa que ele não praticou. É o que eles estavam fazendo aqui. O papel de consolador já tinha desaparecido faz tempo. O que eles queriam aqui era ganhar o debate com Jó. Né? E aqui você tem uma descrição fantástica aqui do pecado, que eu gostaria que você prestasse atenção, que está no verso 12, que diz assim: desfrutam o doce gosto da perversidade e deixam derreter sob a língua, ficam com ela na boca para melhor saboreá-la. O que está dizendo aqui? Que o pecado é como se fosse uma balinha que você põe no fundo da boca e você começa a saborear ela. Tipo aquelas balinhas de coco que começam a derreter na boca, ou aqueles docinhos lá que é feito de nata que você põe debaixo da língua e começa a derreter assim, você vai saboreando. O pecado é assim no começo, mas de repente a comida azeda o seu estômago e torna-se veneno de serpente em seu interior. Essa é a descrição do pecado que Jó faz aqui e ela é fantástica, fantástica. Porque o pecado age exatamente dessa maneira. E lá no verso 21 até o verso 26, nós vimos que quando a pessoa é infiel e se torna ímpia, ela não acha socorro em ninguém. Por exemplo, o verso 21 e 22 mostra que ele não encontra socorro no homem. Lá no verso 23, ele diz assim, ó, que Deus lhe encha o estômago de problemas, que faça chover sobre ele sua ira ardente. Ou seja, o ímpio não acha socorro em Deus. E lá no verso 24 a 26, ele não acha socorro na circunstância. Depois você leia isso e reflita com muita tranquilidade. Sabe, nós temos um Redentor, nós temos um Senhor. Você como cristão, você tem Cristo que te apoia, tem o Espírito Santo que está ao teu lado. Mas os ímpios, as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que desprezam a Deus, que se afastam deliberadamente de Deus e vivem uma vida que desagrada a Deus, elas não encontram socorro em nada. Não encontram socorro nas pessoas porque elas são egoístas. Não encontram socorro em Deus porque Deus está longe delas. Porque elas colocaram Deus longe delas. E não acham socorro na circunstância porque a circunstância é consequência dos seus pecados. Então é muito interessante isso, eu gostaria que você depois observasse com calma. No capítulo 21, vem a resposta de Jó a Zofar. E Jó aponta, sem medo, sabe, com uma intrepidez, uma coragem, ele confronta o erro de Zofar e de todos os seus amigos de maneira reta, de maneira direta. E ele acaba com a moral desses caras. Porque, olha só, se os caminhos de Deus não podem ser sondados, se os pensamentos de Deus nós não conseguimos alcançar porque os pensamentos são mais altos, os sonhos são mais elevados, quem consegue entrar na mente de Deus? O salmista fala que os pensamentos de Deus são como as areias do mar, quem consegue contá-los? Né? Uma mente brilhante, uma coisa extraordinária. Como que os amigos poderiam resumir todos os pensamentos de Deus numa doutrina absurda como essa? Ou seja, eles estavam reduzindo toda a providência divina na vida da humanidade a um mecanismo. Ou seja, pecou, está desgraçado. Não pecou, está abençoado. Ou seja, se a pessoa está desgraçada, é porque pecou. Se a pessoa não tem desgraça, é porque ela não pecou. Gente, isso não existe. Você está me entendendo? Então, olha só, se nós muitas vezes sofremos injustamente, tá? E isso é agradável a Deus,
porque se nós sofremos por culpa nossa, Pedro fala isso, nós não temos mérito nenhum, mas se nós sofremos injustamente, nós temos mérito. Por exemplo, Jesus sofreu porque ele seguiu o plano do Pai. Então, quer dizer, na visão dos amigos de Jó, Jesus era um pecador desgraçado, estava morto. Se eles vissem Jesus ali na cruz, eles olharam para ele e falaram assim, o teu pecado foi maior que o de Jó. Entendeu a doutrina dos caras? Então não tem como. Então Jó confronta isso diretamente e fala, cara, para aí, porque vocês não estão entendendo de quem vocês estão falando. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus são muito maiores que esse mecanismo que vocês criaram. E lá no verso 22, Jó acusa os seus amigos de estarem ensinando, de querer ensinar Deus a governar a humanidade. Olha aqui, eu estou tentando achar o verso, achei aqui, o verso 22. Mas quem pode dar lição a Deus, uma vez que ele julga até os mais poderosos? E aí ele fala mais algumas coisas, quer dizer, é como se os amigos quisessem ensinar a Deus a governar os homens, a governar a humanidade. Então era muita prepotência e muita arrogância desses amigos de Jó. Aí no capítulo 22 entra a terceira série de discurso e a resposta de ele faz a Jó. E aqui ele faz uma explicação do sofrimento e da perversidade. E no verso 5, do 1 ao 5, e aí no verso 5 ele diz, ele fala assim, não, é por causa da sua perversidade, é você perverso. Os seus pecados não têm limites. Ou seja, faz uma acusação grave. Você tem pecado. Qual que é o meu pecado? Eu não sei. Mas se você está sofrendo é porque você tem pecado. É esse aqui o argumento desses caras. Por isso que para mim, esses caras aqui são tudo papagaio de pirata. E do verso 6 ao 20 aqui, o Elifaz, ele relaciona uma série de pressuposição. Tanto que no verso 8, ele relaciona uma conduta. Ele diz assim, pensou que a terra pertencia aos homens poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela. E aí ele pega a condição social que Jó exercia na época. Jó era um homem muito influente, muito rico, muito poderoso. Então ele pega esse ponto de Jó e desenvolve um argumento dizendo que uma série de injustiças sociais aconteciam e era culpa de Jó. Peraí, mas você viu Jó praticar esse pecado? Não, não vi. Mas se ele ocupava esse cargo e existe a injustiça, a culpa é dele. Você está entendendo o argumento desses caras? Eles são loucos. Ou seja, aquele tipo de injustiça só podia acontecer e só podia ser praticado por pessoas que ocupassem uma posição social como a de Jó. Então, eles disseram assim, Jó, você está andando pelo caminho dos ímpios, e por você estar andando no caminho dos ímpios é que você está sofrendo agora. E esse sofrimento é porque toda essa injustiça foi você quem fez, independente se foi ele ou não que tinha feito. Então esses amigos de Jó aqui, para mim, eu vou te contar uma coisa, rapaz, já estou irritado com esses caras aqui. Para mim, aí ele fala uma coisa muito legal lá do verso 21 até o verso 30. Ele tem uma mensagem maravilhosa de reconciliação com Deus, que é fantástico. Só que não pode ajudar Jó, porque Jó não estava sofrendo em decorrência de um grande pecado, ou de qualquer pecado. E aqui esse texto aqui ele fala do pecado, a pessoa se arrepender, se voltar para Deus, e aí Deus vai restaurar essa pessoa, vai alegrar o Todo-Poderoso, essa pessoa vai voltar a brilhar novamente. Só que isso aqui não servia para Jó, porque Jó não estava sofrendo por conta de um pecado, mas o discurso é bonito. E lá no verso 23 Jó responde, ele faz, e ele diz que ele no texto aqui, em todo esse texto aqui, ele busca a verdade e a justiça, e lá do verso 3 ao verso 7, ele diz que confia em Deus, na sua graça e na sua justiça, e ele diz que Deus iria fazer justiça, iria reconhecer a causa do justo e seria compreensivo com ele, ou seja, com o próprio Jó. Então você vê que Jó ainda mantém as esperanças em Deus e ele não quer desistir de Deus de jeito nenhum. E lá no verso 16 e 17, Jó revela que não é a tragédia em si que enche ele de angústia, mas sim o fato de ele estar pensando que é Deus quem impôs aquilo para ele. Então, a tragédia não é o problema, mas é tipo assim, estou sofrendo, estou cheio de chagas. As chagas não é o problema. O problema é saber que Deus está impondo essas chagas. E eu queria conversar com Deus, porque, poxa vida, eu gosto tanto desse Deus, eu sempre procurei fazer tudo certinho. Por que será que eu decepcionei tanto Deus assim? Esse seria o pensamento de Jó. E lá no verso 24, nós vimos ali o Jó perguntando por que os perversos não são castigados. E ali no verso 5 do capítulo 24, ele fala
tem uma frase que diz como jumentos selvagens nas regiões áridas. Esse termo aqui se refere aos pobres e necessitados, eles eram considerados jumentos selvagens, né, para a gente ver. E nesse capítulo 24 aqui ele faz um relato então de todas as injustiças dos perversos que oprimem os indefesos, né? Então há muita coisa errada que não merece uma punição imediata. Há muita coisa errada que acontece que não merece uma punição. Bom, nós estamos vivendo isso hoje. Você vê aí o Supremo Tribunal Federal com os absurdos que ele está praticando, os arroubos que eles estão praticando, querendo cozinhar com pouco fogo um outro poder, o governo estadual interferindo, ninguém pensando naqueles que são oprimidos, naqueles que estão passando por necessidade, nas empresas que estão quebrando, nas pessoas que estão perdendo emprego. Você vê as autoridades não estão preocupadas com essas pessoas, estão preocupadas com o seu projeto político, com o seu projeto de poder. Infelizmente nós vivemos isso nos dias de hoje, né? E eu sempre digo que quando os princípios morais e éticos eles começam a desaparecer, aumenta a injustiça, e com o aumento da injustiça aparece a opressão. Os mais fracos são sempre os mais oprimidos, porque dependem da saúde, dependem da educação, dependem dos serviços públicos e acabam sofrendo cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então Jó aqui ele faz essa indagação. Por que então que os perversos nunca são castigados e eu, que até então era considerado um homem justo, estou sendo castigado? E a gente sabe, o salmista já respondeu essa questão, que os ímpios e que as pessoas que agem no pecado são como palha. Daqui a pouco eles estão queimando e vão queimar eternamente. Então muitas vezes é enganoso. O mundo ele traz uma imagem enganosa, né? Ele traz uma imagem sedutora de poder, de riqueza, de coisas que são passageiras e que iludem o coração das pessoas, e elas se prendem a esses 70, 80 anos de poder e depois passam a eternidade num lugar que eu tenho certeza que você não gostaria de passar, né? Então é melhor muitas vezes um pouquinho com Deus do que ter um bocado na perversidade e na opressão, beleza? Então esse aqui é o capítulo 24, e no capítulo 25 nós vimos a resposta de Bildade a Jó, que é mais uma vez a repetição de tudo que ele havia dito. Bom, nós tiramos inúmeras lições do momento que nós estamos vivendo, a nossa sociedade passando por um momento de dificuldade econômica, alguns medos, alguns anseios, algumas inquietações, e nós vimos aqui que Jó, ele indiretamente, não igual a nós, mas de um modo talvez muito pior que o nosso, ele sofreu o mesmo tipo de inquietação. Os pobres hoje são desprezados, Jó também foi desprezado, os serviços essenciais não funcionam. Naquela época todo mundo se desviou de Jó e abandonou ele também. Mas uma coisa é certa, Jó, ele cria que Deus era o Redentor dele, que a esperança dele estava em Deus e que Deus haveria de ouvi-lo e haveria de socorrê-lo, tá? Muitas vezes o consolo não vem da voz de um homem ou da voz de uma pessoa, mas o socorro ele vem da palavra de Deus, o consolo ele vem da presença de Cristo na palavra de Deus, e Deus tem falado conosco através destes sofrimentos de Jó e dessas coisas que já passou, amém? Então que você tenha aproveitado essa devocional, que Deus abençoe tua vida, que você possa tirar lições preciosas do livro de Jó, principalmente porque ele se relaciona muito, é muito contemporâneo com o momento que nós estamos vivendo, sofrimentos diferentes, mas é sofrimento do mesmo jeito, nós podemos tirar lições preciosas. Então que Deus abençoe sua vida, que você possa, se você não é inscrito, que você possa se inscrever no canal, que você possa dar o seu like, ativar as notificações e principalmente, divulgue para o seu grupo de amigos, abençoe outras pessoas, para que elas leiam a palavra e aprendam com ela, aprendam como passar pelo sofrimento, pela angústia, pela inquietação na presença de Deus e ser vitorioso. Porque até agora nós estamos falando só de sofrimento, mas daqui a pouco, lá no verso 27 já vai ter o Jó falando sobre a soberania humana, e depois no verso 28 um hino à sabedoria de Deus. E daqui a pouco nós vamos ver Deus respondendo a todas essas indagações, amém? Então que Deus abençoe sua vida, que você continue lendo a Bíblia, se fortalecendo cada vez mais no poder do Espírito Santo de Deus, amém? Até a próxima!